Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouco sobre como eu me preparei para o EMET e um pouco sobre como é a prova. Caso vocês não tenham percebido, meu cenário está um pouco diferente, é porque eu voltei para o Brasil aqui para as férias de verão, tô matando a saudade e daqui a pouco eu volto para a Itália. Para me preparar para o EMET, eu estava fazendo cursinho já, então eu estudava pelo cursinho, eu fazia as listas do cursinho. E isso me ajudou muito, principalmente para matemática e física, porque matemática e física no EMET não é tão difícil assim, é bem mais tranquilo do que o que a gente está acostumado, como FUVEST, Enem, Unicamp, é bem mais fazível a matemática e física. Então, estudando pelo cursinho dá super de boa. Aí, a outra parte que eu acho um pouco mais difícil, que é mais puxado no IMET, é Química e Biologia. Eu acho que é um pouco mais parecido com as particulares, que as particulares tendem a ser um pouco mais conteudistas, é mais difícil, elas são mais específicas. Então, Biologia e Química eu achava bem difícil, por isso eu acho muito importante, se você estiver fazendo cursinho, o que eu acho uma boa ideia, é estudar em um cursinho que tenha plantonista, porque aí vai chegar essas questões difíceis que às vezes tem alguma coisa que você não aprendeu, não porque o cursinho seja ruim, porque você é burro, não é por isso, mas é porque é uma coisa que não ensinam pra gente aqui no Brasil normalmente, mas aí o plantonista vai saber te explicar certinho. A maior parte da prova, se eu não me engano, são 20 ou 30 questões, é lógica. Lógica é um pouco difícil, pra mim é difícil porque eu não tava nem um pouco acostumada com lógica. Tem vários tipos diferentes, tem umas que são interpretações que pergunta pra você, qual é a conclusão desse textinho, qual é o argumento principal, algumas coisas assim. Tem questão que envolve matemática, que a conta matemática em si não é difícil, mas é difícil você conseguir montar a conta. E tem algumas que não são difíceis, mas elas demoram muito tempo para fazer. Essas tem que pensar se vale a pena fazer ou não. Eu acho assim, se você já terminou a prova e tá só em dúvida entre algumas, aí tá faltando aquela, pode tentar fazer aquela, mas assim, não são as melhores para fazer, principalmente para começar a fazer, porque tem umas que demoram muito tempo para fazer. Lógica, a gente não tem muito aqui, então o melhor jeito de estudar é por livro. Eu usava um livro que tinha no meu cursinho, que chamava GMAT alguma coisa, que tinha uma de lógica e explicava um pouco como fazer. Eu achei que me ajudou bastante. Tem muita gente que usa um que chama BMAT alguma coisa, não sei se é 300, 400, 500, é algum número assim. Tem muita gente que fala muito bem desse livro, que usa para se preparar para o IMET, falam que ajuda muito. Tem o AlphaTest também, que eu não usei, mas muita gente usa. Então é bom ter algum livro para treinar a lógica, ou procurar pela internet, algo assim, porque aqui no cursinho, em geral, a gente não tem lógica dessa forma. Mas algumas questões de lógica é bom perguntar para professor de matemática, outras para professor de inglês, talvez eles consigam ajudar um pouco. Outra parte, essa só tem duas questões, é a parte de conhecimentos gerais. Assim, a minha dica é não ficar muito focada em conhecimentos gerais, porque é uma parte difícil, não difícil, mas é uma parte assim, ou você sabe, ou você não sabe. Então não adianta tentar ficar muito presa a isso, porque ou você sabe ou você não sabe, é assim mesmo. Por exemplo, no meu ano, tinha uma questão que eu sabia, que era a questão da mão invisível, que é filosofia misturado um pouco com história, né, que a gente aprende. Tem muita questão de história, muita questão de filosofia. Então, é bom saber um pouquinho de história e filosofia. Mas aí tinha uma questão também, ó, eu até peguei aqui.
a outra questão, né, que essa eu não sabia. Não sei se eu sou muito ignorante ou se realmente é muito difícil, porque eu não sabia. Era assim, ó. Qual das seguintes teorias foi anunciada na Academia Prússia de Ciências no dia 25 de novembro de 1915? Aí tem String Theory, Quantum Theory, The Big Bang Theory, Dalton's Atomic Theory or Einstein's General Theory of Relativity. Era do Einstein, mas eu não sabia. Então, tipo assim, tem umas questões que ou você sabe ou você não sabe. E agora sobre a prova, como é o IMET. Não chutem, gente, pelo amor de Deus, não chutem, porque para cada questão certa você ganha 1,5 ponto e para cada questão errada você perde 0,4 pontos. Então não é interessante ficar chutando. Eu já vi gente que teve nota negativa na prova. Então, assim, não chutem, é muito importante. Outra coisa que às vezes no meio do nervosismo a gente pode não prestar atenção e esquecer. Aqui no Brasil, para marcar a opção correta, a gente pinta bolinha ou quadradinho. Lá não pintem nada, é para fazer um xizinho. Se você pintar, significa que você acha que não é aquela alternativa, entendeu? Então, assim, por exemplo, se eu fiz um xizinho na alternativa A, porque eu achei que era essa a alternativa. Mas aí depois eu pensei bem e mudei de ideia. Eu posso uma vez só, não pode fazer isso em todas as alternativas da questão, mas uma vez só eu posso pintar a A e fazer um xizinho na B, por exemplo, se eu achar que a B é certa, entendeu? Então pode fazer isso, mas aí fiquem bem atentos, não pintem as alternativas que vocês acham que são as corretas. Se você fizer isso em todas, você vai ter um 0, porque o xizinho é o que marca a alternativa. A bolinha significa que você não quer que considere aquela alternativa. Ah, e tem também centros de aplicação da prova aqui no Brasil. Eu fiz em São Paulo e se eu não me engano, no meu ano eles abriram um centro em Salvador também. Eu não tenho certeza, mas eu acho que abriram em Salvador também. Então isso é bom, né? Não precisa ir lá pra Itália pra fazer a prova. Mas se você quiser fazer na Itália, você tem que fazer na universidade que você colocou como primeira opção. Não adianta, tipo, você prestar, por exemplo, pra Bolonha, mas você tá em Milão e você quer fazer a prova em Milão no dia. Não pode, tem que fazer em Bolonha, na sua primeira opção. Bom, então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. O IMET é uma prova difícil, eu acho difícil. Não é o que a gente está acostumado a fazer, mas não é impossível. Estudando bastante, se preparando bem, eu acho que todo mundo tem boa chance de passar. Tchauzinho!